Começando mais um resenha, esse é o primeiro resenha de uma nova fase, a gente vem mudando o programa como a gente vem falando e hoje a gente vai ter o primeiro convidado do resenha. O primeiro convidado do resenha é o professor José Geraldo dos Santos. O professor José Geraldo dos Santos é sociólogo e tem mestrado em História, terminando o doutorado aí, e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o Brasil, se o Brasil é um país racista. O professor Geraldo escreveu um livro, no final eu vou estar falando aqui para vocês adquirirem quem tem interesse sobre o tema. E, professor Geraldo, como os negros chegaram no Brasil? Qual era a condição? Como é que era essa questão da escravidão? Conta tudo pra gente. A diáspora africana, né, essa saída lá dos negros escravizados da África, né, ela é chamada de diáspora africana. Ela começa no século XV. Portugal recriou, né, a escravidão. Naquele momento você não tem mais escravidão na Europa, ou em grande parte da Europa, Portugal recria a escravidão. Então a escravidão moderna ela é uma recriação de Portugal. E aí ingleses, franceses, holandeses se aproveitam, né? E também vão entrar nesse barco. Então não vamos demonizar os portugueses porque eles recriaram, mas os outros países, né? As outras potências europeias da época viram que era um grande negócio. E vão até ganhar mais dinheiro que Portugal, no caso da Inglaterra, o próprio Estados Unidos, lá os colonos, né, lá das 13 colônias inglesas, ganham muito dinheiro com a escravização dos negros. Então, na verdade, quer dizer, eu acho que quando a gente fala como os negros chegaram ao Brasil, né, você arrancar o indivíduo, né, da sua terra natal, do seu torrão natal e trazer para um outro continente, o cara vir para trabalhar compulsoriamente, ser obrigado a trabalhar, isso é uma grande violência. Mas né? na própria África tinha escravidão, não tinha? Tinha sim, a escravidão na África é uma coisa milenar, só que a gente tem um tipo de escravidão diferente da escravidão criada no Ocidente, a escravidão recriada pelos portugueses e acompanhada pelos outros países europeus, Inglaterra, França, Holanda, Espanha, tá? Lá a escravidão era algo momentâneo, ela era por algum tempo. E era muito comum o escravo se tornar um membro da família, casar com uma irmã do senhor, uma filha, e ele deixava de ser escravo. E não era uma coisa tão desumana, né? Como você tinha as torturas aqui no Brasil, como os negros, né, eram torturados, né? E como eles trabalhavam de sol a sol. O negro na cana-de-açúcar, ele não vivia no máximo 5 anos. Na mineração, menos ainda. Nossa. Então, o preço do negro, né, no século XVI, XVII, o preço é baixo. Então você compra aquilo ali, trabalha e arrebenta o cara de trabalhar. No século XIX, aí muda, porque o preço do negro sobe muito, a Inglaterra decide acabar com o tráfico intercontinental de escravos, é a maior potência, né, do planeta, maior potência marítima. Quem vai ousar desafiar a Inglaterra? Quando ela pega um navio negreiro, né, um tumbeiro, ela leva o navio para a Inglaterra, processa todo mundo. Então aí começa a diminuir, aí vai ficar mais difícil trazer negros. Aí os caras vão mudar o tratamento com relação aos negros. Né? Sobretudo aí você vê que o tratamento que o negro recebe muda um pouco. Né? Tem até uma pedagoga alemã que ela veio ensinar para os filhos de uns fazendeiros do Vale do Paraíba. Ela chega a dizer que os negros, alguns fazendeiros do Vale do Paraíba, aqui Vassouras, né, Barra do Piraí, essa região de Barra Mansa, então que naquela região ali tinha alguns fazendeiros que tratavam melhor os seus escravos do que ela tinha os conterrâneos dela na Alemanha, lá na região lá da Prússia. Nossa. Então, e aí, Gabriel? Então é uma mudança, né? Sim. E aí depois veio a abolição da escravidão, como se fosse algo super benéfico para os pretos escravizados naquela época. Mas parece que não, né? Eles começaram a ser mais marginalizados ainda. O que se deu depois, professor? Eu acho muito interessante a gente falar sobre essa questão da libertação dos negros. Quando a abolição oficial ela acontece em 13 de maio de 1888.
Mas algumas províncias do Brasil, como Ceará, Paraíba, já tinham abolido a escravidão. E é bom que a gente, né, essa coisa de Princesa Isabel, quando é assinada a Lei Áurea, né, a gente tem 6% de negros que ainda são escravizados. Nossa, não sabia. 94% dos negros brasileiros já são libertos. Até porque muitos fazendeiros percebiam que o trabalho escravo, né, é um trabalho improdutivo. O cara produz porque ele é obrigado. Sim. Então ele não tem o menor amor pelos instrumentos de trabalho. Quando ele pode, danifica mesmo. E se ele pode fugir, ele foge. Fica né? revoltado Eu acho ali, que tá claro, porque eles criaram os quilombos. Não tem essa coisa do negro vai aceitar a escravidão. Porque eu acho bacana que esse antropólogo espanhol, Juan Comas, ele fala da escravidão desde a antiguidade. E ele mostra que em nenhuma sociedade o escravizado aceitou a escravidão. E com negros, muito menos. O negro vai resistir, vai criar os quilombos, como na Colômbia também eles criam lá, e pela América Latina, tá? Sendo que o segundo país, né, que se tornou independente na América foi uma rebelião escrava, foi o Haiti. Sim. Né? País majoritariamente negro. Então essa coisa do negro, ele vai resistir sim, quando ele pode, ele foge, e é isso. Então, quando vem a abolição da escravidão, um número pequeno de negros ainda são escravizados. Sobretudo Fundaram aqui. as favelas, né? Subiram o morro, né? E ficaram mais marginalizados ainda. Eu acho que é uma questão interessante, porque quando está uma discussão sobre a abolição da escravidão, a gente tem assim uns ícones da escravidão, que um foi até enredo agora da Cubango, acho que em 2020, né, foi o enredo da Cubango, eu sou a voz da liberdade. Eu acho que a Cubango pegou o que tinha que ser Luiz Gama, a voz da liberdade. Então, para mim, o Luiz Gama é um ícone da luta pela libertação dos negros aqui no Sudeste, tem que ficar claro, aqui no Sul, ele não é Nordeste, né? E o outro que eu acho fantástico, o intelectual negro, engenheiro, né? O André Rebouças. Sim. O André Rebouças defendia a escravidão, e o próprio imperador também tinha essa ideia a questão de libertação com a inserção do negro. Você tem que entregar, dar terra pro cara, dar condições. E aí, os caras sobem os morros porque eles vão ser libertos. Você agora tá livre, mas livre para quê? Tu tem trabalho? Não. Até porque o Brasil, nesse momento, eu acho que é interessante falar, aí nesse momento que o negro está sendo liberto, está chegando aqui no Brasil uma teoria perversa, maquinada, tá? Pensada na Europa, a teoria do branqueamento, que alguns intelectuais da época, Nina Rodrigues, João Batista de Lacerda, médicos, esses caras vão pensar, mas o Nina Rodrigues nem tanto, mas o João Batista de Lacerda, o Silvio Romero, que é a teoria do branqueamento. Porque nesse momento o Brasil, sabe, a elite brasileira, ela se sente mal com relação à Europa. Olha, tem muito negro, nós somos mestiços, isso aí não pega bem. Olha, não tem como negar. Aí Luiz Agassiz, Arthur de Gobineau sentando o pau. Olha, quer ver um povo degenerado? Olha lá o Brasil. Aí eles, cara, isso não tem como negar, nós somos mestiços, né? Há uma grande mestiçagem, mas a gente pode mudar isso. Vamos isolar o negro e vamos começar a trazer imigrantes. Quando vem levas de milhões e milhões, mais de uma dezena de milhões de imigrantes entram. E aí o João Batista Lacerda, professor, médico, pesquisador do Museu Nacional, ele vai no Congresso das Raças de 1911, na Inglaterra, ele vai apresentar a teoria, um programa lá de branqueamento do Brasil. Nossa E Senhora. vai dizer que em 100 anos o Brasil fica branco. E aí esse intelectual, Manuel Bonfim, depois que é médico também, vai falar, esse cara é um louco. Olha só, o Manuel Bonfim, que é um grande defensor da mestiçagem, vai dizer o seguinte, olha, o Brasil é mestiço e ponto final. Se vai virar amarelo, azul, isso pouco importa. Uhum. E os caras defendiam o branqueamento. Só que a teoria do Silvio Romero, do João Batista de Lacerda, deu ruim, porque a gente está vendo o Brasil, mais de 100 anos se passaram, e o Brasil está mais negro do que nunca. Sim. Verdade. É isso, eu não sei se respondi. Respondeu, claro. Não, vamos trazer um pouquinho aí. Falta o Fábio tirar tem alguma pergunta diretão? Então, né? na verdade, com isso, o que aconteceu, né? Aí os negros acabaram migrando um pouco para as favelas, e aí a condição social foi ficando cada vez mais precária, e hoje em dia a gente tem um problema
das universidades aí das cotas raciais. Então eu queria que o senhor abordasse um pouquinho para a gente assim... Entender, né? Entender como é que chegou a isso aí. A gente começou o programa da chegada do negro, agora da marginalização e agora dessa virada. Nós estamos vivendo um momento de virada, apesar de ainda estar muito... Apesar daquela parte do racismo, hoje em dia ainda está muito no sangue, está muito gritante, mas assim, as minorias já estão sendo escutadas e eles já estão começando a tomar o lugar deles. O que você fala das cotas? Eu primeiro queria comentar a questão da favela, que eu acho que faltou colocar. Os negros, né, vem 13 de maio de 1988, não tem trabalho, começa a subir, né, eles também habitam o asfalto, tá, os cortiços. E aí com o general Bento Ribeiro, que é até nome de um bairro, de uma estação de trem, né, com Pereira Passos, você vê o quê? A modernização do centro do Rio. Aí você derruba os cortiços. Quem derrubou o Cabeça de Porco, um famoso cortiço, foi o general Bento Ribeiro, tá? Então o que acontece é o seguinte, aí se você derruba as habitações modestas ali do asfalto, né, do centro do Rio, eles vão subir o morro. Então eles sobem num ritmo maior a partir da reforma Pereira Passos. Entendi. Tá? Agora, é importante saber que esses morros, alguns morros, você tinha quilombos. Como, por exemplo, aqui no Lins de Vasconcelos, o Morro dos Pretos Forros. Você tem lá no Corcovado, você tinha um quilombo ali, meu cara. E os negros, quando desciam, o pau quebrava. Eles saíam, só vinham à noite. Tá? Você tinha quilombo aqui tem um quilombo ainda hoje na Lagoa. Nossa. Sobreviveu, esse quilombo tá lá. Tem lá os quilombolas, que tem lá, parece que a área é deles agora, na Zona Sul. Os brancos são dois, os ricos aí são dois para expulsar aquela negrada dali. Então, né, então é isso. Agora, com relação às cotas raciais, eu gosto muito de falar sobre as cotas raciais. Quando o Garotinho, né, Antony Garotinho, né, a UERJ foi pioneira, né, em criar as cotas raciais, a gente tem que dar César o que é de César, independente se gostem ou não dele, mas foi a UERJ, no governo Garotinho, tá, que criou as cotas raciais aqui no Rio. Depois criaram a Lei 10.639, que vai, né, legitimar isso, né. A Lei 10.639, de certa forma, vem, né, reforçar essa questão das cotas raciais. Olha, eu acho um grande barato. Meu filho, há 5 anos atrás, estava defendendo a dissertação dele de mestrado na Unirio, e eu achei mal barato. Eu cheguei lá para assistir a defesa dele e fiquei encantado, vendo a Unirio, parecia uma pequena África. Caramba, eu falei, olha, a UERJ na minha época, quase você não via preto, mulato, moreno, você não via. As universidades públicas eram de brancos. Hoje, a USP agora... o número de cotistas já ultrapassou o número de não cotistas na USP de São Paulo. Entendi. Olha que coisa bacana. Então, quer dizer, e esse papo, Fábio e o Fabinho aqui, o grande engenheiro florestal, olha só, eu acho o seguinte, esse papo, vai cair a qualidade, vai baixar a qualidade da universidade. A UERJ tem um estudo bacana que mostra que os cotistas vão muito bem, obrigado. Então, na verdade, olha só, isso não reduziu a qualidade do ensino superior, não, pelo contrário. Então, isso é bacana, isso é uma reparação histórica. Eu entendo que isso não é para sempre. O dia que o negro tiver em pé de igualdade com o branco e tal, você não precisa de cotas, mas isso teve nos Estados Unidos. Tá legal? Durante o tempo eles têm essas políticas afirmativas. Eu queria fazer... Pode fazer. Outra pergunta. Antes de você fazer a sua pergunta, sim, eu queria emendar nessa das cotas, porque o senhor falou da reparação histórica. Né? Existe essa dívida social com os negros da sociedade brasileira? Existe mesmo ainda? Existe não só com os negros, como com relação aos índios também. Que é na luta pela demarcação das terras indígenas aí. Né? Eu sou da zona da Mata Mineira, ele trabalha em Minas Gerais, né? Lá engenheiro, né? Você... Para de fazer propaganda. Não, ele é lá, né? Eu trabalho para o Estado de Minas. Técnico lá do Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais. A minha região ela foi tomada por italianos. Os caras mataram os índios, tomaram as terras dos índios, dos negros. E é o seguinte, existe sim uma dívida histórica imensa com negros e índios. Mas não tá... Porque você tem o seguinte...
se não criassem, olha só, porque a questão, o Manuel Bonfim fala, se você tem uma escola igualitária, uma escola que todo mundo tem o mesmo, oferecido, tipo assim, a mesma educação, o mesmo referencial teórico, beleza, mas você não tem. Você tem uma desigualdade. O cara que estuda no São Bento, Santo Inácio, Santo Agostinho, Marista, São José, Sagrado Coração de Jesus, você vai comparar com o cara que estuda aqui no João Gualberto em Gouveia? Se o colégio tem nome de santo, é bom, né, pelo jeito. Eu acho que... Mas, professor, olha só, nessa questão da cota, eu sou uma pessoa que, assim, por conta da mestiçagem mesmo no Brasil, a gente tem muitos... Eu mesmo, os meus dois avós, né, paterno e materno, são negros, mas eu sou branquinho do cabelo que mostra que eu sou... Tenho no meu sangue, assim como quase todo mundo tem. E aí tem porque a gente ouve muito falar nos Estados Unidos, tem até alguns números aí pra gente passar depois, que o cara pode ser louro e se o avô dele é negro, é uma questão de sangue. Aqui o cara é moreno, claro, ele já não quer se enquadrar muito como negro, pra não sofrer, porque aqui é uma questão de cor e lá é uma questão de raça. E aí, o que acontece? Eu concordo quando a cota tem que chegar não só pela cor da pele, e sim por essa cadeia de você ser descendente, de você... a questão da cota também ser social. O que você acha disso? Eu também. Olha só, eu quero primeiro dizer o seguinte, que as cotas raciais, ela não é apenas para os negros, é para os pardos, que o pau tá quebrando aí, tem gente que quer acabar de dizer que o cara que se assume como pardo, ele teve a coisa que é negro, eu sou pardo. Eu também. Não tem problema nenhum dizer que sou pardo e é o seguinte, eu tive uma discussão com um geógrafo lá no Itaboraí, o cara falou assim, pardo para mim é papel, eu falei, cara, então eu comia lá na favela onde eu morava, sopa de galinha com papel, porque minha mãe fazia galinha ao molho pardo. Então é o seguinte, cara, pra mim pardo, cara, você pega aí, porque eu estudo racialismo, então isso tem essa gradação de cores, tá? Você tem isso, tá? Então olha só, a cota é para negros, pardos, indígenas. Então, Fábio, você entraria tranquilamente, se você estudou escola pública, você entraria tranquilamente lá na cota, não tem problema nenhum. Entendi. O teu tipo de cabelo, o teu tipo de biotipo, cara, Já você entra como identifica. pardos. Você não vai chegar lá e dizer, eu sou negro, você vai dizer, eu sou pardo. Tem isso. Então, eu tenho agora uma sobrinha que entrou para rural, ela tem o cabelo liso e tal, mas ela se encaixa na questão indígena, porque o biotipo pardo, a cor dela é fechada e o cabelo não é só o cabelo. Então, porque eu também tenho toda essa ancestralidade lá do negro, do índio, da minha família, até mais do índio. Então é isso, tá? Agora, acho sim, as cotas são sociais, porque o negro rico não tem direito a cota. Também acho que não deve. Não tem mesmo. Não tá? tem mesmo? Não tem mesmo. Você tem, a questão é o seguinte, você tem cotas, eu tenho E graças a Deus tem negros ricos. É legal são saber. poucos, né? São poucos, mas eu espero Se comparar eu com espero os que... brancos. Os pontos fora da curva. E por sinal tem muitos que de repente se tornam ricos e começam a negar lá a sua negritude. Tem muitos que não são nem ricos e negam, né? É isso, eu acho que é isso. Então ela é econômica, tá? Por exemplo, meu filho que é doutorando lá em Sociologia pelo PGS, ele não teve direito a cotas na UERJ, porque minha esposa é negra, eu sou pardo, minha esposa é mais retinta do que eu, e a minha renda, meu caro, passava, né, de assim, tipo para cada um per capita lá, de R$1.200. A UERJ era R$1.000. Então o que eu ganhava passava, ele não teve acesso. Entendi. Ele não teve. E aí ele levou uns 2 anos para entrar, porque ele era ótimo em sociologia, ótimo em história, ótimo em geografia, mas era horroroso em química, física, matemática, praticamente zerava. Dá pra ser bom em tudo também, não, né? Não, mas ele era péssimo. Uma coisa é ser bom, de ser péssimo. Eu era mais ou menos. O que me permitiu passar na UERJ, que eu era mais ou menos nessas coisas. E era ótimo em história. Que é o quê, né? Era ótimo em geografia, moral e cívica, tinha isso, né? E o SPB, que tinha isso, caía no vestibular. Né? Então, moral e cívica, eu estou até mentindo. Moral e cívica não, porque o OSP mudaram depois para o SPB. O SPB era cobrado no vestibular. Mas então vamos... Agora eu quero falar uma máxima que tem sido falada e eu vi em vários programas, que você chega num auditório com 10 mil pessoas e pergunta assim,
Você conhece alguém racista? Todo mundo levanta o braço, 100%. Aí você fala, você já viu alguém praticar ações racistas? 100% levanta o braço. Aí pergunta assim, você é racista? 0%. É super incrível você estar num país onde todo mundo conhece um racista, todo mundo já viu ações racistas, mas ninguém é. E aí, eu vi até no Conversa com o Bial que ele fez assim, de repente existe um cara no Brasil racista que conhece todos os brasileiros. Entendeu? E todo mundo viu ele ter uma atitude racista. Porque é incrível, porque todo mundo sabe uma história racista mas ninguém é. Então, tipo assim, é uma coisa difícil de se assumir, né? É muito difícil. Então, eu pergunto, duas coisas. Uma que está em voga aí, que é sobre o racismo estrutural, que se fala. Eu ainda não tenho opinião formada quanto ao racismo estrutural, porque eu acho que a sociedade vem mudando, e aí eu não tenho opinião formada, eu leio sobre o tema, eu vejo muito o Paulo Silva, me parece, é um professor também, que eu gosto dos comentários dele. E o Brasil é um país racista? Olha só, o Brasil é um país racista, tá? Agora, você tem esse racismo, ele diluído por todo o território. Você tem regiões mais racistas que os caras propuseram até criar uma república sul-rio-grandense lá, né? Silvio Romero, Manuel Bonfim, Edgar Roquete Pinto, esses caras, Arthur Neiva, são cientistas que eu estou falando, eles eram contrários a trazer alemães. Esses caras vão criar quistos raciais. E agora deu o que deu aí. Os caras estão querendo lá criar e mataram, tá? Lá eles pagavam por índios para matar índios. Os índios foram exterminados, sobretudo os xolengues, né? Esses índios xolengues, esses índios foram massacrados. Esses índios resistiram aos portugueses. Eles começaram a ser mortos no século XIX. E foi um banho de sangue. A construção da estrada de ferro noroeste do Brasil, você vê um banho de sangue. Os caras ali, eles conseguem exterminar. Porque Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eram estados que tinham muitos índios. Tá? Quase comparando assim com o norte. Aí vem os alemães, italianos, e eles vão passar. Ninguém está aqui com xenofobia, não dizendo que... Tá, tem que vir, mas você tinha escola, o Silvio Romero, o Arthur Neiva, de escolas lá, alemãs, escolas do sul que ensinavam em alemão. Então você não tem o quê? E ainda tem escolas hoje que ensinam em alemão. Então, a gente tem isso sim. É uma coisa que está, você falou do racismo estrutural, ela está introjetada no brasileiro. Tá? Eu sou pardo, eu já olho o outro que tem mais retinto, sabe? Tem essa coisa toda. Agora eu queria falar em cima do que o engenheiro Fábio aqui falou, tá? Que é uma coisa interessante. Olha só. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? O preconceito, como se configura o negro? É a sua origem. Se ele tem um ancestral negro, até não sei quantas gerações, agora não vem aqui, ele é caracterizado como negro. No Brasil, tá? Tem até um grande sociólogo paulista lá, da USP, né, falecido, o Horaci Nogueira, ele escreveu um livro muito interessante, Preconceito de Marca. Então aqui é a questão da epiderme, a cor da tez. É isso que define se o cara é negro, se o cara é branco, né? Aí é mestiço, então é isso. Não sei se... Então lá o preconceito se dá... É claro que se dá também pela questão de marca lá. Os que são mais retidos são mais discriminados. Entendi. Tá? Os mulatos lá, mestiços também são discriminados. O cara que ainda que ele tenha uma ascendência negra, ele não é tão discriminado. Aqui... o preconceito é de marca. E quanto mais retinto é uma pessoa, mais preconceito ela sofre. Se ela consegue passar como mestiço e tal, de repente, se bem que no Brasil colonial, tá? No Brasil Império, o mestiço era muito discriminado. Tá? Agora, contraditoriamente, o negro tinha maior inserção no Império do que na Primeira República. Porque você tem barões, você tem intelectuais. Vamos pensar a intelectualidade brasileira do Império. Os grandes intelectuais são os grandes intelectuais brasileiros, são mestiços ou são negros. Olha, o maior poeta, um dos maiores poetas românticos, Gonçalves Dias, negro.
Mas no livro ele bota ele um pouquinho branco, você já Mas viu, aí né? a questão... Machado de Assis também. Machado de Assis, ele daí embranquecido. Machado de Assis tem ascendência africana também. Mas a gente pode até discutir o Machado, porque o Machado é o seguinte, o Machado, eu reputo que o Machado é pardo. Por que eu falo isso? Ainda que o movimento negro vai me dar porrada. Por quê? Porque é o seguinte, olha só, o lado materno do Machado, ele é todo de Portugal. O Machado era filho de uma portuguesa. O pai que era negro. Quando você tem isso... Ele é o quase só faltava o índio aí pra ele ser um brasileiro padrão. Então o Machado, a mãe era uma pessoa que tinha uma cultura fantástica. Foi a mãe que alfabetizou o Machado, só que ela morre nova. Sim. Então o pai do Machado vamos dizer assim, é negro, tá? Você pode puxar... E não é negro retinto, não. Então você tem uma ideia. E a mãe branca, você mistura isso aí, meu cara. O Machado é pardo. Essa coisa da pele... Agora, cada um que discute ele, né? Eu acho que a questão aí, um grande escritor brasileiro, todo mundo vai questionar. Branco ele não é. Com certeza. Essa coisa da pele é tão forte. Eu estava estudando, eu fui a um congresso em Curitiba, entrei no shopping. Cara, todo mundo rosa. Rosa. Sabe, que os curitibanos são branquinhos da bochecha rosa. Entrou um casal, onde a menina era rosa, devia ser de lá, e um negro. Cara, o shopping parou. Parecia que era o Lázaro Ramos entrando. Que é tão diferente, né? Porque eu passei por branco. Não era rosa, que nem eles, era Mas pardo. até por causa da cultura lá da localidade, né? É muita imigração, muitos imigrantes russos, ucranianos, Nossa, mas é engraçado. italianos, alemães. Então, é essa questão. É aquilo que me perdoe aí os sulistas, mas era aquilo que Manuel Bonfim alertava, que Silvio Romero, que o doutor Arthur Neiva, tá? Olha só, eles acabaram criando o seguinte, você não tem uma presença, ainda que no Paraná tenha, no Maringá tem negros, tem muitos negros em Maringá, a gente acabou criando uma situação, aí me desculpe, tá, mas eu vou falar, essas regiões são mais racistas. Agora mesmo uma vereadora negra lá foi ameaçada de morte lá em Curitiba. Então, agora um outro vereador lá do PT negro, o cara foi preso lá, quer dizer, sem nenhuma justificativa. Então, os caras são mesmo. Você falou isso que você coloca, é verdade mesmo. Então, isso professor, circundando isso tudo aí, a grande questão que as pessoas querem saber, o que nós devemos fazer para essa questão do racismo se disseminar na sociedade brasileira? Eu vou citar o que eu considero um dos maiores antropólogos do mundo, o Juan Comas, o espanhol Juan Comas, ou Juan Comar, tá? Ele, olha só, a humanidade sempre foi mestiça, tá? Lá entre o Juan Comar fala isso no livro Mitos Raciais, tá? Você tem mestiçagem entre, por exemplo, o homem de Neandertal com o Homo sapiens. Então, a mistura que tem na Europa é a mistura entre povos brancos. No passado, que agora os negros também estão fortes. Lá a Alemanha está cheia de negros, né? Berlim, uma cidade cosmopolita. A França nem se fala, né? Então é o seguinte... eu acho que para mim a questão do racismo é uma coisa estúpida, de uma estupidez, Sim. porque todos nós, não existe, a questão de raça é balela, você tem raça humana, você tem etnias. Também acho. Tá? Isso no século XIX, início do século XX, você falar em raça, tudo bem. Hoje a gente fala em raça por uma questão identitária, tá legal? Tá? Mas, então o racismo para mim é uma coisa, é uma ignomínia, uma excrescência, né? Para mim, quem é racista, né? É uma pessoa estúpida, e eu acho que infelizmente nós temos milhões de estúpidos ainda. Sim. E as pessoas introjetaram essa coisa e, olha só, e a gente vai ter que lidar com isso, e a escola é um lugar que a gente começa a mudar isso. Né? Eu penso que é por aí. Agora, infelizmente, a nossa elite, sobretudo, a nossa elite é muito racista ainda. Ela, né? E o racismo também, a gente
a coisa vem mudando nos meios de comunicação, mas algum tempo atrás você não via quase que, se você voltar a décadas atrás, às vezes era um branco que fazia o papel do negro, pintavam ele de negro, de preto para ele fazer. Então a coisa foi mudando. Então hoje em dia, a televisão, né, os negros estão ocupando um espaço na televisão, eu acho bacana essa Maju lá, né? Ocupando uma âncora do Hoje, antes era uma menina branca, então eu acho legal, a Bandeirantes, né, tem vários repórteres negros, a Globo também, eu acho bacana isso. O negro está começando a ocupar através da educação, que o Manuel Bonfim falava, que o que vai inserir negro, mexer na sociedade é a educação. É você criar uma educação, um sistema educacional que as pessoas tenham acesso e aprendam, e aí, meu caro, elas vão chegar lá. Porque a gente, né, só para fechar mesmo, que essa coisa do racismo, o negro não é inferior. Porque cientificamente, né, foi estudado aí, Manuel Bonfim, esse pessoal todo, não existe questão. Você tem gênios, uma genialidade na música, na nossa literatura, né? Olha só, né, como eu falei, o Gonçalves Dias, o Lima Barreto, que eu esqueci, olha esse. Para mim o Lima Barreto é o maior escritor do Brasil. O pessoal gosta muito do Machado, mas eu considero esse mulato genial, né? Para mim, agora, tem um capital cultural. Por que o Lima Barreto se tornou um gênio da literatura? Pessoal, o Lima Barreto era filho de uma professora, uma negra, que era professora, que tinha uma escola para meninas em Laranjeiras, na rua Ipiranga. O avô do Lima Barreto, ele quis casar com uma negrinha lá no século XIX, ele era aspirante oficial, fazia medicina na faculdade de medicina. O pai, aí ele chegou lá pro pai, olha só, eu quero casar com essa é a mulher da minha vida. Foi levar pro pai. O pai falou, olha só, você acha que eu estou investindo em você? Não temos investir, é mais atual. Você acha que eu estou pagando escola para você, estou pagando universidade para você casar com a negra? Para já eu te arranjo uma mulher. E arranjou uma branca. Aí ele se casou com uma mulher branca, só que ele falou o seguinte, depois que ele se casou, se formou oficial e se formou médico, ele falou, olha, agora eu vou montar uma casa para essa mulher. E aí ele ficou com 2 famílias, e aí todos os filhos brancos dele, os 2 filhos, morreram todos tragicamente. Foram esses filhos de Deus que ele teve com uma negra que ele formou todo mundo. Por isso que a mãe do Lima Barreto era uma negra, era professora, num país que 80% da população era de analfabetos. Então olha só o capital cultural ou o currículo oculto. Então ele veio de uma família. E o avô foi um dos grandes catedráticos de medicina, conselheiro do imperador e um humanista. Ele tem uma história fantástica. Se você me permite um segundinho contar a história do avô do Lima Barreto. Ele era um grande fazendeiro, além de ser militar e professor da faculdade de medicina. Ele também ganhava vida como médico, né? E aí um fazendeiro lá de São Gonçalo pediu para ele tratar lá, operar um negro que tinha tentado se matar. E ele, um grande médico, um cara, foi lá e conseguiu salvar o cara. Depois ele voltou para conversar com o negro, voltou lá, né, o negro se recuperando lá no hospital ainda. E aí, você está satisfeito? Ficou feliz? Não, olha só, doutor, como é que eu posso ser feliz sendo escravo? Aí ele ficou, aquilo bateu tão forte na cabeça do, né, assim, impactou o avô do Lima Barreto. Sabe o que ele fez? Ele procurou o fazendeiro, perguntou quanto o cara queria, comprou o escravo e libertou o escravo. Esse era o avô materno do Lima Barreto. Senhora. Daí que veio esse monstro sagrado da literatura brasileira, editado e reeditado no mundo todo, objeto de tese de doutorado no mundo todo. Esse mulato que morreu na miséria. Carioca da gema, né? Nasceu em Laranjeiras. Nossa, Afonso Henrique de Lima Barreto. A gente tem que fazer um episódio só sobre cultura dos pretos brasileiros e africana também. O que você acha? Acho que vamos ter, não é? Bom, gente, estouramos em muito nosso prazo aí, mas é porque o papo tá muito bom e realmente assim não dá vontade de parar. Sim. O professor Geraldo é um cara que, sabe muito, estudou muito, tem muita coisa para falar. Eu fico aqui encantado, porque eu vejo muita história também no próprio YouTube. E assim, a gente estourou, gente, mas eu acho que vale a pena ver esse programa até o fim. Vamos voltar com o professor Geraldo, é inevitável, porque eu acho que tem muita coisa pra gente aprender aí sobre o racismo e hoje foi o primeiro passo. Bom, gente, para quem eu vou botar o link na descrição do livro do professor Geraldo, que é O Brasil Indígena e Mestiço.
Manuel Bonfim. De Manuel Bonfim. De Manuel Bonfim. Desculpa a leitura errada. Mas a gente vai botar o link na descrição. Quem quiser saber sobre mestiçagem, sobre as origens aí, nossas origens brasileiras, esse livro aqui eu recomendo, escrito pelo professor Geraldo. E por hoje, acho que a gente estourou muito, mas vamos voltar com ele sim. Foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Bom, gente, vamos dar aquele tchau pra galera que a gente sempre dá. Valeu!